Um veículo de pesquisa remota, o Oceanus Explorer, encontrou essa misteriosa esfera dourada no Golfo do Alasca, a cerca de 3 quilômetros de profundidade debaixo d'água. Ninguém sabe dizer o que é esse objeto. É um objeto estranho, com pouco mais de 10 centímetros de largura, e estava firmemente preso a uma rocha. Ao toque, ele é liso, macio e parece carne. Podemos até ver um buraco nele, como se algo tivesse escapado de lá. Mas o quê? Mergulhadores trouxeram o misterioso globo do Oceano Pacífico para o laboratório. Eles se sentiram como no início de um filme de terror, quase como se você cutucasse essa coisa, algo pularia sobre você. Isso poderia ter acontecido se eles o tivessem encontrado antes. O buraco nesse globo significa que algo vivo tentou entrar ou sair de dentro dele. É por isso que os cientistas presumem que se trata de um ovo. Podemos ter descoberto uma nova espécie ou um novo estágio de vida de alguma espécie que já conhecemos. Algumas espécies põem seus ovos no fundo do oceano, como as lulas. Mas, se esse for o caso, esses animais podem ser gigantescos, pois o ovo é enorme. Mas talvez não seja um ovo, talvez seja uma esponja. Esse objeto foi encontrado cercado por corais brancos, onde as esponjas geralmente vibram. Apenas alguns meses antes dessa descoberta, os cientistas encontraram mais de 5.000 novas espécies marinhas em um pequeno espaço entre o Havaí e o México. O Golfo do Alasca é o lar de mais de 52 espécies, com muitas ainda a serem identificadas. Então, talvez seja apenas uma daquelas esponjas que ainda não descobrimos. Ou pode ser um coral, ou algo totalmente diferente. A única coisa que os cientistas sabem com certeza é que essa coisa é um organismo vivo. Eles estão planejando levar o orbe para um laboratório mais avançado para realizar testes de DNA e assim revelar mais sobre ele. E essa não é a nossa primeira descoberta aterrorizante nos oceanos. Em 2013, 2 locomotivas raras foram descobertas a 30 metros de água na costa de Nova Jersey. Os cientistas acreditam que ambas foram perdidas na década de 1850. Para algo que ficou debaixo d'água por 160 anos, elas estão em muito bom estado. Mesmo com camadas de ferrugem e cracas, dá até para ver suas chaminés, e elas ficam de pé, como se estivessem prontas para entrar em uma estação a qualquer momento. Não se sabe ao certo a origem dessas locomotivas. Não há registro histórico de que tenham sido construídas ou perdidas, o que torna sua descoberta ainda mais misteriosa. Elas têm motores a vapor estranhamente raros, ambas com cerca de 15 toneladas, situadas a 8 quilômetros de Long Branch. Os modelos das locomotivas já estavam desatualizados na época em que esses trens foram fabricados. Elas eram pequenas e potentes, mas foram produzidas por pouco tempo. Talvez estivessem em uma viagem de Boston para o meio do Atlântico, e então ocorreu uma tempestade que fez com que caíssem de uma barcaça ou fossem deliberadamente empurradas para salvar o navio. Os cientistas querem restaurar as locomotivas para aprender mais sobre elas. E esse não é o único presente para os mares que os humanos deixaram para trás. Jeff Bezos, fundador da Amazon, encontrou os motores F-1 do foguete Apollo 11 no oceano. Durante a missão Apollo 11 de 1969, o foguete Saturn V usou 5 potentes motores F-1 em seu primeiro estágio. Cada um deles tinha 32 milhões de cavalos de potência e consumiam quase 3 toneladas de combustível por segundo, 1,5 milhão de vezes mais do que um carro comum. Esses motores queimaram por alguns minutos antes de caírem no Oceano Atlântico. Jeff Bezos se inspirou nessa história e iniciou a busca por esses motores há cerca de um ano. A equipe usou um sonar avançado para águas profundas. Eles finalmente encontraram os motores a 4.000 metros abaixo da superfície do oceano. Os cientistas não sabem ao certo qual será a condição dos motores, afinal, eles sofreram um impacto super rápido com o oceano e depois ficaram mais de 40 anos na água salgada. Mas eles foram construídos com materiais muito resistentes, portanto, com sorte, ainda poderemos estudá-los. O ideal é que Bezos queira recuperá-los. Eles ainda são propriedade da NASA, mas ele espera exibi-los em museus como o Smithsonian ou o Museu do Voo em Seattle. Já imaginou encontrar a famosa estrada de tijolos amarelos do Mágico de Oz no fundo do oceano? Essa coisa parece uma estrada feita pelo homem, mas acredite ou não, é uma estrutura vulcânica natural. Os mergulhadores estavam explorando montanhas vulcânicas submarinas chamadas Montes Submarinos no Havaí. Eles queriam investigar uma fenda na trilha da montanha submarina. Eles transmitiram sua jornada ao vivo e, de repente, se depararam com algo fascinante.
um padrão de rachaduras no fundo do mar que se parece com uma estrada de tijolos. Eles usaram um braço robótico para pegar as rochas. As rochas tinham blocos retangulares distintos separados por linhas retas e ângulos retos. Alguém brincou dizendo que poderia ser uma estrada para a Atlântida e outro a chamou de estrada de tijolos amarelos, daí o nome. Porém, após alguns estudos, os cientistas descobriram que esse leito seco de lago foi criado por erupções vulcânicas antigas e superenergéticas. Trata-se, na verdade, de rocha hialoclastita fraturada. Como os vulcões estavam enlouquecidos, eles se aqueceram e esfriaram repetidamente, até criar esse padrão único de paralelepípedos. Em 20 de junho de 2011, a equipe do OceanX Diving descobriu algo extremamente estranho. Eles estavam procurando por um tesouro no norte do Mar Báltico, no Golfo de Botnia. Em vez disso, encontraram uma anomalia. A coisa, apelidada de Anomalia do Mar Báltico, logicamente parecia muito estranha e não natural. A anomalia tem quase 60 metros de largura. Parece um cogumelo, erguendo-se cerca de 3 a 4 metros do fundo do mar. Ela também tem um enorme formato de disco, com o dobro do tamanho de um campo de futebol. A parte principal da anomalia tem bordas retas e estruturas semelhantes a caixas. A parte superior tem rachaduras preenchidas com algum material preto desconhecido e não é feita de metal. O objeto está a cerca de 90 metros de profundidade nas águas do Golfo. O principal mistério é por que ele está lá. Essa descoberta criou um burburinho na mídia de massa. Algumas pessoas começaram a dizer que poderia ser uma nave extraterrestre afundada, os restos de Atlântida ou um portal para outro mundo. Essas afirmações receberam ainda mais apoio quando encontramos estranhas plataformas semelhantes a calçadas ao redor do objeto. Parece uma espécie de escada. E, além disso, os exploradores relataram que seus equipamentos elétricos, como instrumentos de sonar e telefones via satélite, não funcionaram perto desse objeto. E não são apenas relatos aleatórios. Pesquisadores de diferentes institutos relataram a mesma coisa. Mas os cientistas acham que é muito provável que se trate de uma formação geológica natural, mesmo que não pareça, embora não consigam explicar o que seria essa formação. Eles têm muitas teorias. Ela poderia estar ligada à evolução humana, um depósito glacial da Era do Gelo, um resultado de atividade vulcânica e assim por diante. Talvez sejam até mesmo os restos de um asteroide que aterrissou no fundo do mar há milhares de anos. Mas nenhuma dessas teorias explica por que os equipamentos eletrônicos param de funcionar perto dela. Quem sabe, talvez um dia descobramos a verdade. Mas e quanto às tecnologias que chegaram até nós, vindas de um passado distante? Essa coisa estranha é frequentemente chamada de primeiro computador analógico conhecido. Ele é conhecido como o mecanismo de Antikythera. Descobrimos esse mecanismo em 1991, perto da ilha grega de Antikythera. Pode ser de cerca de 87 a.C. Foi encontrado em um naufrágio, em um estado incrivelmente bom para algo tão antigo. Essa coisa era super complexa. Máquinas de complexidade semelhante não reapareceram em nenhum lugar do mundo até o século XIV. Havia também um caroço misterioso. Quando o separaram em vários fragmentos, encontraram inscrições em seu interior. Era difícil de ler por causa de toda a corrosão, mas, quando as decifraram com raios-x, descobriram que eram as instruções, dizendo exatamente como usá-lo. Que presente para os arqueólogos! Na verdade, o mecanismo foi criado para prever posições astronômicas e eclipses com décadas de antecedência. Os cientistas antigos usavam esse computador para acompanhar o ciclo de 4 anos dos Jogos Esportivos, semelhante às Olimpíadas antigas. O mecanismo tinha uma estrutura muito complexa de 37 engrenagens de bronze que acompanhavam os movimentos dos objetos celestes. Mas, pelo menos aqui, sabemos que essas coisas foram feitas por humanos, certo? Suponhamos que todos no mundo queiram fazer isso e que os países comecem a investir bilhões de dólares nesse projeto. Nesse caso, podemos colonizar o fundo do oceano. A questão é, por que precisaríamos disso? Pelo mesmo motivo que vamos colonizar Marte, para salvar a Terra da superpopulação. Por que precisamos nos mudar para o planeta vermelho em um futuro próximo se podemos viver debaixo d'água? Será mais barato, mais seguro e, o mais importante, não será longe da nossa casa. Você não precisa ficar em cápsulas criogênicas por anos para acordar a centenas de milhões de quilômetros de distância do seu planeta. É muito mais fácil pegar um elevador até a cidade subaquática, ficar por lá e apreciar a vista da natureza marinha.
Além disso, ficar em Marte certamente causará graves problemas mentais às pessoas. O pânico, o estresse e a percepção de que não é possível voltar para casa sempre que quiser podem colocar muita pressão na mente. É melhor viver sob milhões de toneladas de água salgada. E a razão pela qual temos que fazer isso é a necessidade de mais recursos. Atualmente, há cerca de 8 bilhões de pessoas na Terra. Alguns especialistas acreditam que, quando esse número chegar a 10 bilhões, o mundo começará a ficar sem alimentos, água doce e combustível. A agricultura e outros setores simplesmente não conseguirão se desenvolver tão rapidamente. Os recursos se esgotarão e as pessoas terão de fazer algo para sobreviver. A colonização do oceano é a solução ideal para o problema. Em primeiro lugar, temos muito poucas informações sobre o oceano. Estudamos o espaço sideral muito melhor do que o oceano em nosso planeta. Muito provavelmente, vastas reservas de combustível estão escondidas sob o leito marinho. Em segundo lugar, poderemos reduzir a carga em nosso planeta em cerca de 50% se passarmos a viver no oceano. Em terceiro lugar, não haverá problemas com a logística. A entrega de alimentos, equipamentos necessários e materiais de construção levará horas. E se algo quebrar no caminho, você pode voltar à superfície e tentar entregar novamente. Enviar coisas para Marte seria muito mais complexo e caro. Imagine que, no meio do caminho, a milhões de quilômetros de distância da Terra, algo estrague na espaçonave com provisões. E então, você terá que esperar muitos anos pela próxima entrega. Mas o principal motivo para a colonização do oceano é a proteção contra desastres e cataclismos naturais. Erupções vulcânicas, inverno radioativo, terremotos, tornados e inundações. Podemos facilmente esperar por qualquer desastre debaixo d'água. Sim, também existem vulcões no fundo do oceano, mas as consequências de suas erupções não são tão dramáticas. A água resfria imediatamente a lava e evita que as cinzas se espalhem. Nunca mais sofreremos as consequências dos incêndios, nada de florestas em chamas e ar poluído. E por falar em ar, há muito oxigênio no oceano. Mais da metade das reservas de oxigênio do planeta são reabastecidas pelo mar, graças às algas e ao fitoplâncton. Portanto, não se preocupe, poderemos respirar profundamente. O principal é descobrir como fazer isso embaixo d'água. Quando a humanidade decidir dar um passo tão global e começar a colonizar o oceano, primeiro teremos que adaptar nosso corpo a altas pressões. Existe uma coisa chamada mergulho de saturação. Antes de descer às profundezas, é preciso inalar ar comprimido. O nitrogênio e o oxigênio se dissolvem rapidamente no sangue e exercem pressão sobre o corpo por dentro. Ao mesmo tempo, a água o empurra de fora para dentro. Em termos simples, seu corpo está em equilíbrio e você não se sente mal. Os mergulhadores usam esse método ao explorar o fundo do mar em grandes profundidades. Portanto, quando as pessoas começarem a colonizar o oceano, elas mergulharão usando cilindros com ar comprimido e uma máscara de oxigênio. A regra principal é chegar à superfície lentamente. Você precisa esperar até que o ar comprimido se dissipe completamente dentro do seu corpo. Se isso não for feito e você subir à superfície, sentirá uma intensa pressão interna. O nitrogênio começará a agir em suas veias como bolhas de refrigerante quando uma lata com a bebida é agitada. Após essa adaptação, começaremos a construir cidades, estradas e estações que transferirão as pessoas para a terra firme e vice-versa. Não deve ser muito difícil, pois já temos as tecnologias necessárias para o estilo de vida subaquático. Bem-vindos à Aquarius Reef Base, localizada no fundo da Reserva Marinha de Florida Keys. Esse é um pequeno laboratório onde 6 pessoas podem viver por 10 dias. Os cientistas que trabalham lá estudam os recifes de coral, as plantas marinhas e os peixes. O laboratório não parece moderno. Ele se assemelha a um batiscafo enferrujado e afundado, coberto de conchas e outros materiais subaquáticos. Para criar edifícios com designs mais bonitos, as pessoas precisarão de novas tecnologias para a construção subaquática. Então, vamos imaginar que a colonização global tenha começado. Os engenheiros usam metais inoxidáveis duráveis e outros materiais capazes de suportar alta pressão. Com a ajuda de elevadores de carga, as pessoas baixam tudo o que é necessário para a construção em grande escala até o fundo. Estações com tais elevadores aparecem em todos os mares e oceanos. Os trabalhadores constroem enormes construções subaquáticas em terra firme e, em seguida, grandes navios as entregam nas estações. De lá, eles descem até o fundo, onde mergulhadores e robôs instalam essas casas no fundo do oceano. Cada prédio é como um submarino gigante com muitos apartamentos.
Eles parecem comuns por dentro, exceto pela vista subaquática da janela. Para reduzir a emissão de resíduos, os engenheiros constroem enormes cápsulas em todas as cidades, onde o lixo é destruído pela alta pressão da água. As pessoas tentam morar mais perto da costa porque querem passar menos tempo se deslocando. Isso causa poluição severa nas áreas costeiras. Os construtores estabelecem a comunicação entre as estações e a terra firme, criando túneis a vácuo com trens de alta velocidade em seu interior. Em palavras simples, esse é um metrô subaquático, só que muito mais rápido do que o metrô em terra firme. De agora em diante, as pessoas se afastarão da costa para viver em águas mais limpas. A humanidade começa a tornar confortável a vida cotidiana nas cidades subaquáticas quando a construção principal termina. Os cientistas criam filtros capazes de purificar rapidamente a água do mar. Agora, todos têm uma torneira que retira a água diretamente do oceano e a transforma em água doce. Além disso, os construtores instalam filtros de ar capazes de extrair oxigênio da água. Os eletricistas criam moinhos subaquáticos para gerar energia. Para sair de casa, a pessoa deve vestir um traje de mergulho e cilindros com ar comprimido e sair por uma câmara de compressão. As pessoas nadam entre prédios e conversam entre si usando comunicação via rádio. Para uma movimentação mais rápida, as empresas automobilísticas produzem pequenos batiscafos com cabines fechadas e sistemas de hélices potentes. Com o tempo, os engenheiros criam grandes cúpulas onde é possível caminhar e respirar ar fresco como em terra firme. As marcas globais de roupas desenvolvem trajes de mergulho estilosos e acessórios práticos para uma movimentação confortável embaixo d'água. Por exemplo, você pode colocar um pequeno aquecedor em suas roupas para não congelar ao nadar, e também pode colocar nadadeiras mais largas com símbolos de marcas gravados. Para tornar esse estilo de vida o mais confortável possível, cientistas e biólogos criam máscaras que funcionam como guelras e fornecem à pessoa o oxigênio extraído da água. A exposição constante a altas pressões altera a fisiologia das pessoas ao longo do tempo. Na água, precisamos nos esforçar mais para nos movimentar. As pessoas que saem de casa com frequência perdem muitas calorias. Elas ficam mais magras e seus músculos mais fortes. Veja os campeões olímpicos de natação. Agora, quase todos os cidadãos subaquáticos desenvolveram a mesma forma. Nossa temperatura corporal está caindo e a evolução lentamente nos transforma em criaturas de sangue frio. A falta de luz solar torna a nossa pele mais pálida e começamos a nos assemelhar aos anfíbios. Aprendemos mais sobre criaturas do fundo do mar, como a lula gigante e outros monstros. Quase todo mês, os cientistas descobrem novas espécies, mas ao mesmo tempo, muitas espécies de peixes desaparecem por causa da atividade humana no oceano. A extração de recursos naturais do subsolo marinho polui muito a água. Para reduzir a carga sobre o planeta, as pessoas decidem colonizar o céu. Mas isso é assunto para outro vídeo. Em 2017, um estranho objeto foi visto em nosso sistema solar. Ele tinha a forma de um tubo longo, semelhante a uma panqueca. Nenhum asteroide ou cometa conhecido que tenhamos visto tem essa aparência. Seu exterior também era peculiar, era pelo menos 10 vezes mais reflexivo do que a média das coisas que voam pelo espaço, e alguns dizem que tinha uma superfície semelhante a metal polido. Quando passou pelo Sol e saiu do nosso alcance, acelerou mais rápido do que a nossa gravidade poderia explicar. À primeira vista, parecia que essa coisa tinha um foguete amarrado em suas costas. Esse visitante incomum recebeu até um nome especial, Oumuamua. O nome vem do havaiano e significa batedor ou visitante de uma terra distante. E devido às suas características, os cientistas logo começaram a se perguntar se essa era finalmente uma visita de criaturas de outro mundo. Antes de se lançarem totalmente nas suposições de ficção científica, os astrônomos reuniram as informações sobre as quais tinham certeza. A começar pelo fato de que Oumuamua deve ter vindo de outro sistema solar. Deve ter havido algum evento infeliz em seu sistema natal que levou à sua ejeção. O que eles não sabiam era se tratava de um cometa ou de um asteroide. Ambos são objetos celestes que orbitam um Sol, mas têm composições e comportamentos distintos. Os cometas são compostos principalmente de gelo, poeira e material rochoso, geralmente chamados de bolas de neve sujas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor faz com que o gelo se vaporize, liberando partículas de gás e poeira no espaço. Isso cria uma cauda brilhante que pode se estender por milhões de quilômetros. Os cometas geralmente têm órbitas elípticas, muitas vezes levando-os de regiões distantes do sistema solar para mais perto do Sol.
Os asteroides, entretanto, são feitos principalmente de rocha e metal. Em nossa vizinhança, eles são remanescentes da formação inicial do Sistema Solar e são normalmente encontrados no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Ao contrário dos cometas, os asteroides não desenvolvem caudas quando se aproximam do Sol, pois não possuem gelo. Suas órbitas geralmente seguem trajetórias mais circulares em comparação com os cometas. De acordo com todos os relatos, o Oumuamua deveria ser um cometa, pois parece vir de um local diferente no universo. No entanto, ele não apresenta os sinais típicos de atividade cometária. Espere um minuto, eu estou fazendo um comentário sobre cometas? Ah, deixa pra lá. O Oumuamua não tem cauda e não expele gás ao passar. Já eu não sou bem assim. Apesar de se comportar como um cometa, ele se parece mais com um asteroide. Outra grande questão é como os cientistas conseguiram detectar o Oumuamua. Considerando a vastidão do espaço e do tempo na galáxia, isso é notável. As estrelas têm vida útil de milhões ou bilhões de anos, e a formação de um sistema solar leva centenas de milhões de anos. Mesmo os objetos mais rápidos levam dezenas de milhares de anos para viajar de uma estrela para outra. Em contrapartida, os seres humanos só observam os céus com telescópios há cerca de 400 anos, uma pequena fração do tempo cósmico, e foi somente nas últimas décadas ou mesmo anos que tivemos a tecnologia para detectar e rastrear objetos escuros e de movimento rápido. Ou rochas como essas são abundantes, ou tivemos uma sorte incrível em nossas detecções, ou ela simplesmente queria ser vista. Outra pergunta que foi feita foi de onde esses objetos poderiam vir. É altamente improvável que Oumuamua tenha vindo de um sistema solar maduro e estável. Isso se deve ao fato de que tais sistemas não ejetam material suficiente para preencher a galáxia. Ocasionalmente, uma rocha aleatória pode ser arremessada para fora, mas raramente pode viajar tão longe. Os sistemas jovens, entretanto, agem de forma diferente. Nesses ambientes caóticos, colisões, fusões e migrações estão acontecendo por toda parte. Muitas rochas minúsculas vagam por aí, candidatas perfeitas para serem ejetadas. O sistema solar que expulsou Oumuamua deve ter tido um planeta semelhante a Júpiter. Seu tamanho maciço e sua gravidade poderiam influenciar outros objetos no sistema, causando possíveis ejeções. Mas nem todos os sistemas solares desenvolvem planetas do tamanho de Júpiter. Muitas vezes, planetas enormes acabam perto de suas estrelas, tornando-se versões mais quentes de Júpiter. Esses planetas, que orbitam confortavelmente um Sol, têm menos probabilidade de ejetar detritos. Os planetas semelhantes a Netuno também podem ter um papel importante. Embora não sejam tão maciços quanto Júpiter, eles tendem a chamar as regiões externas dos sistemas solares de seu lar. Nosso sistema solar tem o cinturão de Kuiper, um reservatório de cometas em seus limites externos. Durante os estágios iniciais de um sistema solar, são comuns as interações entre planetas semelhantes a Netuno e detritos. No entanto, encontrar planetas semelhantes a Netuno em outros sistemas tem sido um desafio. Nossos métodos de detecção de exoplanetas funcionam melhor para objetos maciços próximos de suas estrelas, o que dificulta a detecção de homólogos de Netuno mais distantes. Oumuamua também estava ligado a uma teoria peculiar sobre como a vida surgiu no universo, a panspermia. É uma hipótese que sugere que a vida existe em todo o universo e pode ser distribuída entre os planetas por vários meios, como asteroides, cometas e até mesmo naves espaciais. Ela diz que a vida deve ter se originado em um local do universo e depois se espalhado para outros corpos celestes. Os adeptos da teoria da panspermia sugeriram que esses objetos interestelares poderiam transportar micróbios minúsculos, os blocos de construção da vida entre sistemas estelares. Se esses objetos impactassem um planeta ou uma lua, eles poderiam transferir esses materiais e semear vida no corpo celeste. Por enquanto, não há evidências que sustentem a ideia de que esse cometa em particular tenha transportado vida entre sistemas estelares. Após anos de pesquisa, o consenso geral foi que o Oumuamua era de fato um cometa. A razão pela qual ele se move de forma estranha é o fato de que ele pode ter hidrogênio congelado em sua superfície, que reage quando tocado pela luz solar. Quanto mais próximo do nosso Sol, mais rápido ele se tornava, liberando esse hidrogênio e também mudando sua trajetória pelo nosso sistema solar. Sua cor também apoia essa teoria. Ela é vermelha, o que pode significar que ele foi atingido por raios cósmicos por um longo período. Quanto mais tempo ele foi atingido por esses raios, mais hidrogênio ele acumulou no processo. Mas como não podem ter certeza absoluta, os astrônomos têm um plano para seguir esse visitante. Uma ideia é enviar uma missão para verificá-lo.
Ele já está muito longe de nós, mas talvez ainda não seja tarde demais. Talvez possamos enviar uma sonda com rapidez suficiente para alcançar o cometa. O plano foi batizado de Projeto Lyra e tem como objetivo usar a órbita da Terra e a de Júpiter para lançar uma sonda longe o suficiente para alcançar Oumuamua. Se funcionar, será o dispositivo espacial mais rápido que já enviamos ao universo. Uma possível trajetória da sonda espacial envolve o uso da atração gravitacional do nosso planeta e de Júpiter como um efeito de laço, mas não o Ted Lasso. A sonda sairá do nosso planeta e entrará novamente na órbita da Terra antes de ser enviada para encontrar a atração de Júpiter. Ela será enviada de volta para perto do nosso planeta uma segunda vez, onde será ejetada com força suficiente para atingir o cometa. O projeto Lyra também tem o objetivo de seguir um segundo visitante distante, chamado Borisov. Esse foi descoberto por um astrônomo amador e agora leva o seu nome. O que é interessante sobre ele é que, ele é impecável. Semelhante à nossa experiência com o Oumuamua, também não vimos nada parecido com o Borisov antes. Estudos da luz proveniente de sua nuvem de poeira e gás mostram que ela é muito limpa em comparação com outros objetos espaciais. Depois que foi notado pela primeira vez em agosto de 2019, os astrônomos estudaram sua trajetória através do nosso sistema solar e concluíram que ele também vinha de outra estrela. Mas Borisov nos deu mais tempo para estudá-lo porque o avistamos mais cedo em sua jornada por nossa vizinhança. Os pesquisadores usaram telescópios avançados para observar a poeira que se desprende de Borisov. Eles descobriram que ele está lançando mais de 181 quilos de poeira a cada segundo. Eles também descobriram que o Borisov tem mais monóxido de carbono do que os cometas do nosso sistema solar normalmente têm, mas a quantidade não é a mesma em todos os lugares do cometa. Isso nos diz que o objeto espacial provavelmente começou a se formar perto de sua estrela natal antes de se afastar, talvez por causa de planetas maiores em seu sistema. A luz do Borisov é muito mais polarizada do que a luz de outros cometas que já vimos, e sua nuvem é muito suave. Isso nos diz que o Borisov nunca interagiu com outra estrela. Então é isso. O fim chegou. Você enfia tudo o que pode em malas, mochilas, sacolas, comida, roupas, itens de higiene. Os noticiários não param com alertas vermelhos na tela. Você olha seu relógio e sabe que está na hora. Nem deu para pegar tudo o que precisava. Você sai às pressas de casa e vê todos correndo com suas malas. Entra no carro e dirige o mais rápido possível, se desviando de todos que atravessam a rua correndo. Então chega a um lugar afastado na mata. Há anos trabalha nesse esconderijo secreto. Ele foi feito para suportar os piores desastres. Tornados, furacões, vulcões e, tomara, asteroides. Você corre para seu refúgio, que está escondido entre as árvores e o mato. Não tem como ninguém saber que ele está lá. A porta se parece com aquelas dos enormes cofres de banco que guardam pilhas de dinheiro. Ao entrar, a primeira coisa que se vê é uma escada de 9 metros dentro de um túnel escuro. Você acende as luzes. Elas funcionam graças a baterias pesadas que são alimentadas pela energia dos painéis solares do telhado. E, caso chova, há um gerador movido a combustível. Tomara que não precise usá-lo, mas é melhor prevenir do que remediar. O abrigo todo foi construído com concreto e aço, para manter durabilidade máxima. As paredes têm metros de espessura. Finalmente você pode respirar aliviado. Conseguiu chegar bem na hora. De repente, o chão começa a vibrar. As paredes tremem. Você sente um aperto no peito quando as portas do armário se abrem. E a comida começa a cair lá de dentro. Será que errou nos cálculos? Será que esse abrigo vai aguentar? O asteroide chegou, bem longe dali. Mas parece que está acima da sua cabeça. O barulho é ensurdecedor. E as ondas de choque parecem não ter fim. A luz pisca. A poeira está enevoando sua visão e enchendo seus pulmões. Você pega uma máscara e um último pensamento vem à sua mente. É isso. Deu. O abrigo vai desmoronar. Pelo menos eu tentei. 1 mês depois. Você está preparando o café da manhã após uma noite mal dormida. Ainda bem que guardou bastante comida. E quanta variedade! Atum enlatado, carne enlatada, feijão, sardinha, tem grãos secos também, arroz, leite em pó, macarrão, macarrão instantâneo e até alguns doces, como mel e chocolate. Você também se permitiu apreciar um pouquinho de refrigerante e suco, mas tem mais água que qualquer outra coisa na cozinha.
Este lugar tem sido e continuará a ser sua casa por, quem sabe, semanas, meses, anos. Só de pensar você já sente um frio na espinha. Pelo menos está no local ideal. Remoto, distante de qualquer litoral, de modo que qualquer possível maré não inunde seu abrigo. E nem imagina como as coisas estão lá em cima. Por favor, me diga que não está como em Dinossauros Parte 2. Você precisa se distrair para parar de pensar no pior. Então, começa a andar pela casa como se fosse um agente imobiliário acompanhando pessoas interessadas no imóvel. Na entrada tem a sala, um sofá com uma mesa de café, algumas revistas velhas e jogos de tabuleiro. À sua frente há uma TV plana e pequena com um aparelho de DVD. Infelizmente não há internet, mas todos esses filmes devem ajudar a passar o tempo. Em uma mesinha ali perto, você tem um rádio e um microfone, que são como seus ouvidos e boca para se comunicar com o lado externo. Também tem uma biblioteca com todos os tipos de livros, clássicos, contemporâneos e de qualquer gênero. O importante é manter a mente ocupada. E se nada disso ajudar a afastar o tédio, tem sempre o videogame conectado à TV. Ah, sim, e também a área da academia. Ela é modesta, só uma esteira e alguns halteres. Você tenta fazer bastante cardio e levantamento de peso para se manter saudável e em forma. Bem, para alguém que está morando debaixo da terra, como uma toupeira. Claro, tem a cozinha, composta por uma geladeira de tamanho médio e uma pia inox com um monte de armários para guardar comida. Você equipou este lugar com tubos e canos para trazer água limpa e potável. Caso parem de funcionar, tem a água armazenada. O banheiro tem vaso, pia e um chuveiro que está conectado ao cano de água quente. E até uma lavadora e secadora ali perto. Há também um cantinho para trabalhos manuais. Se alguma coisa quebrar, você pode consertar ali. Também consegue construir coisas do zero, com material de sucata, uma cadeira ou mesa, se necessário, ou um bonequinho para colocar na prateleira, para não se sentir tão sozinho. Descendo alguns degraus, a outra parte vital do abrigo, a estufa. Ela está iluminada com luz solar artificial por motivos óbvios. Você estaria bem pior se não tivesse frutas e legumes frescos. A estufa também é autossustentável. Qualquer fruto podre vira compostagem para adubar o solo e mantê-lo bem nutrido. Não conte com a carne para obter proteínas. Quinoa, ervilhas, lentilhas, grãos de bico, cogumelos, eles se encarregam dessa função. E caso não consiga tirar todos os minerais dos alimentos, você conseguiu montar um bom estoque de polivitamínicos. A vitamina D é essencial para a vida subterrânea, sem o sol. Seu quarto fica não muito longe de sua horta subterrânea. Lá tem uma cama queen size, uma mesinha de cabeceira à direita e um guarda-roupas pequeno à esquerda. Não há muita variedade no seu closet, mas quem vai perceber se você repetir algum look? Os ácaros? Você desce uma escada para encontrar a sala do gerador. Não é à toa que ela fica mais pro fundo e é selada com material acústico. O gerador dá partida de vez em quando e faz um barulhão. Ele também está ligado ao sistema de ventilação, para que o ar quente saia. E tem também a sala do pulmão. Todas essas caixas estranhas e bombas que trazem o oxigênio do mundo lá fora. Mas ela tem um sistema avançado de filtragem para purificar o ar antes de bombeá-lo para dentro do abrigo. Aqui embaixo fica também o quartinho do despejo. Tem uma cópia de tudo que há lá em cima. Sofá, colchão, pias, até 2 freezers com alimentos congelados, só por precaução. E aí, como é um dia no abrigo? Primeiro, prepara um bom café da manhã e aproveita sua xícara de café. Depois, vai pro rádio comunicador para ver se há alguma notícia do mundo lá fora. Até agora não surgiu nenhuma. Assim que acabar, hora de ir para a estufa e mexer na horta. Você gosta muito de ficar lá, pois parece que está lá fora, em meio à natureza, pelo menos um pouquinho. Então colhe o que estiver maduro e leva para a cozinha para lavar. E quando olha o relógio, opa, já é hora do almoço. Você prepara uma boa salada com pepinos, tomates e alface, beterraba de acompanhamento, macarrão e pronto. Bora comer! Depois do almoço, coloca um filme que assistiu há muito tempo. Na sequência, dá uma volta pela casa para conferir os níveis de oxigênio e a água. Hoje também é dia de verificar o gerador. Você parte pro porão para olhar o nível de combustível e os filtros de oxigênio. Tudo bem até agora. Porém, só de pensar em ficar mais tempo no abrigo, já bate o desespero. E se o combustível acabar? Você passa algumas horas no cantinho de trabalhos manuais, mexendo em algumas coisas.
Não há nenhum concerto importante para fazer. E você não está se sentindo criativo hoje. Então, vai para a academia. Hoje é dia de malhar as pernas. Você odeia isso. Tem coisas que nunca mudam. Quando olha o relógio de novo, é hora do jantar. Então prepara o macarrão instantâneo e vai para a sala ouvir um pouco de música. Este lugar custou um pouco mais de $100 mil. Desde a escavação do lote até a instalação dos sistemas necessários para a sobrevivência. Isso sem contar a comida extra e a mão de obra que foi sua. Sim, você é um cara de sorte. Todos esses luxos fazem a vida ser melhor. Ou quase. Nada de novo surge lá fora após um mês inteiro. Você sempre foi um pouco introvertido, mas este lugar está começando a colocá-lo para baixo. Você está ficando solitário. O som do rádio tira de seus devaneios. Alguma interferência? Não, uma voz abafada. É alguém tentando entrar em contato. Você vai até o rádio, quase tropeçando nos próprios pés de tanta emoção. Conseguimos! Ha! Você não contém a felicidade. Já tinha até se acostumado com a vida subterrânea. Mas finalmente chegou a hora de abrir a porta e se reconectar com o mundo. Aqui está um peixe comum, e aqui está um peixe que deveria ter se tornado um ser humano, mas não se tornou, e não porque não tenha saído do oceano. O segundo peixe tem olhos mais inteligentes, mas não há quase nenhuma diferença entre eles. E é por isso que... e você está vendo aquela silhueta na sombra? Esse monstro grande e feio é um dos personagens principais da história e odeia o peixe inteligente. Mas vou te contar mais sobre isso mais tarde. Bem, o mundo oceânico é uma eterna luta pela sobrevivência. Os grandes e fortes comem aqueles que são menores e mais fracos. Há 400 milhões de anos era a mesma coisa, só que em uma escala ainda maior. Monstros de verdade habitavam o oceano. Peixes reptilianos gigantes comiam longas centopeias marinhas. Alguns peixes eram cobertos por conchas ósseas. Outros tinham dentes afiados. Como resultado, alguns peixes mais fracos fugiram do oceano para sobreviver. Outras criaturas saíram do oceano para conseguir comida ou por curiosidade. E assim, de acordo com a teoria da evolução, nos milhões de anos seguintes, esses peixes começaram a desenvolver membros e pelos e a subir em árvores. E você sabe o que aconteceu depois. E agora vamos imaginar que nada obrigasse os peixes a irem para a terra firme. E se o oceano não fosse tão perigoso e houvesse muitas algas e fitoplâncton e menos tubarões antigos e gigantes? Há muita comida e não há inimigos. Por que os peixes precisariam sair deste lugar e passar algumas centenas de milhões de anos desenvolvendo membros? Os peixes podem relaxar e ficar na água. Alguns chegam à superfície, mas não gostam de estar lá. Ventos fortes, relâmpagos, tudo parece pouco amigável. Milhões de anos se passaram e os peixes ainda existiam. Surgiram habitantes marinhos mais perigosos, mas os peixes simplesmente desenvolveram nadadeiras mais longas para nadar mais rápido. Outros criaram placas em sua cauda para se defenderem dos inimigos. Mas em geral, a maioria dos peixes ainda tinha a mesma aparência de milhões de anos atrás. Seu cérebro estava se desenvolvendo. Eles aprenderam a se comunicar uns com os outros usando a ecolocalização e os movimentos da cauda e das nadadeiras. Durante todo o dia, os peixes nadavam, procuravam comida, multiplicavam-se e ficavam juntos. Não fazia sentido que eles evoluíssem. E agora vamos dar uma olhada na história dos seres humanos. Então, os peixes vieram para a Terra e desenvolveram membros. Em seguida, começou a luta pela sobrevivência. Algumas criaturas se tornaram carnívoras, outras se tornaram herbívoras. Algumas comiam grama e outras notaram frutas maduras nas árvores. Essas criaturas rastejantes começaram a tentar pegar as frutas. Após milhões de anos de tentativas, os membros das criaturas começaram a ficar mais longos. Eles se apoiavam nas patas traseiras e, por fim, tornaram-se eretos. Esses animais antigos, os ancestrais dos primatas, aprenderam a subir em árvores para obter mais frutas. Depois, alguns deles começaram a usar pedras para quebrar cascas de nozes. Outros começaram a jogar gravetos nos galhos para derrubar maçãs. Quanto mais esses animais interagiam com o ambiente, mais seus cérebros se desenvolviam. Além dos tigres dentes de sabre e de outros monstros antigos que tentavam comer os primatas, havia também condições climáticas ruins que causavam muitos problemas. Os macacos antigos começaram a se esconder em cavernas e até mesmo a criar abrigos com galhos e folhas. Então alguém acidentalmente fez o fogo, e isso mudou as regras do jogo. Novas conexões neurais se abriram no cérebro, e isso levou ao pensamento abstrato. As pessoas faziam fogueiras em cavernas e observavam as chamas projetando sombras nas paredes. Imagens começaram a se formar em suas mentes.
Os ancestrais das pessoas começaram a fazer desenhos, e assim, passo a passo, ao longo de milhões de anos, eles evoluíram para o Homo sapiens. É claro que ninguém sabe exatamente como isso aconteceu, mas vamos supor que a evolução funcionou dessa forma. A luta pela sobrevivência formou o cérebro humano. E agora vamos voltar ao oceano, onde os peixes nadam. Eles podem se mover de um lado para o outro, para cima e para baixo, e não precisam alcançar nenhum galho ou fruta. O alimento está flutuando em toda a parte ao seu redor. Os peixes são de sangue frio, portanto não congelam. Eles não precisam se esconder da chuva ou de qualquer outra coisa, portanto não precisam construir telhados e abrigos e acender uma fogueira. Mas ainda assim algo muda em suas mentes. Os peixes geralmente nadam até a superfície para ver a luz brilhante do sol. Através da água clara, eles veem o céu estrelado e a lua brilhante, e é claro, essas imagens formam novas conexões neurais em seus cérebros. Os peixes são curiosos e pensam em como explorar a Terra. Seu sistema respiratório baseado em brânquias não lhes permite ficar fora da água por muito tempo. Os peixes começam a contemplar este mundo. Ao longo de centenas de milhares de anos de evolução, eles aprendem a se comunicar uns com os outros e começam a entender como funciona o ciclo da vida no oceano. Alguns peixes formam grandes colônias e constroem casas dentro de recifes de coral. Mas essas casas se parecem com grandes formigueiros, não com prédios. Os peixes ficam lá para se esconder dos inimigos e descansar. Além disso, os peixes encontram outros inimigos, os pássaros. Gaivotas e pelicanos almoçam quando os peixes sobem perto da superfície. Os peixes menores decidem nunca nadar ali e criam uma lei que os proíbe de se aproximar da superfície. O surgimento desse estatuto tácito forma a sociedade. Alguns peixes treinam para se defender das gaivotas. Os peixes seguram pedras afiadas, pedaços de coral ou conchas em seus dentes, e quando as gaivotas os pegam, esses peixes atingem os pés das aves com corais. Além disso, os peixes conseguem capturar seus inimigos alados. Quando uma gaivota mergulha na água, os peixes a atacam por todos os lados. Eles fazem isso para estudar o corpo da gaivota e entender como ela consegue voar e respirar na superfície. Os peixes se tornam criaturas sábias, como os golfinhos altamente desenvolvidos. Eles entendem cada vez mais sobre o planeta, mas não se esforçam para sair da água porque não há necessidade disso. Mas então, eles descobrem algo assustador. Os peixes nadam em direção à margem e veem grandes criaturas carecas, sem escamas, com pele lisa, braços e pernas, mergulhando na água. Os peixes nadam para mais perto para conhecê-las, mas essas criaturas os pegam com suas mãos palmadas. Agora, os peixes têm outro inimigo mais perigoso: as pessoas do mar. Elas são inteligentes, cruéis e fortes. Para entender essas criaturas, vamos voltar ao mundo real e observar as focas, os golfinhos, as baleias e as morsas. Todos esses animais são mamíferos, o que significa que o sangue quente flui neles. Mas por que eles são tão diferentes dos peixes? As focas e os leões marinhos têm o mesmo ancestral que os cães. Os peixes-boi e os elefantes têm origem em comum. As baleias e os golfinhos são versões marinhas dos hipopótamos e dos animais com casco. Centenas de milhões de anos atrás, os ancestrais de todos esses mamíferos eram peixes de sangue frio. Eles saíram do oceano e começaram a explorar a Terra. Seus corpos começaram a mudar e a temperatura de seu sangue aumentou. Mas alguns desses animais decidiram não se afastar muito da água. Aqueles que saíram do oceano se tornaram cães, ursos e elefantes. E aqueles que ficaram perto dos oceanos e mares se tornaram mamíferos adaptados à água. Eles não exploraram a Terra por vários motivos. Alguns animais usavam a água para se esconder dos inimigos terrestres. Talvez alguns não conseguissem passar muito tempo sob o sol escaldante. Eles se transformaram em animais com nadadeiras. Eles não têm guelras, mas podem prender a respiração embaixo d'água por alguns minutos. E agora imagine se os primatas que vivem em árvores se mudassem para a costa. Sua pele perderia o pelo, os dedos ganhariam teias e todo o corpo ficaria coberto por uma espessa camada de gordura. Eles desenvolveriam inteligência e se tornariam pessoas do mar. Cada um deles pesaria tanto quanto um urso polar por causa da gordura subcutânea. O fato é que todos os mamíferos marinhos precisam de muita gordura para proteger seu corpo do frio. Uma grande quantidade de gordura os torna móveis e rápidos na água. Agora, os peixes inteligentes e pacíficos precisam lutar contra as cruéis pessoas do mar. Mas quem vencerá esse conflito? Acho que precisamos de outro vídeo para descobrir. O solo sob seus pés é vermelho e seco. O local está muito frio. Uma poeira cor de ferrugem está flutuando no ar.
Você dá um passo, depois outro. É difícil se mover por causa da espessa camada de poeira em que seus pés estão afundando. Você está em Marte e veio até aqui após ouvir uma notícia absolutamente incrível. Hoje em dia, o chamado planeta vermelho parece de fato seco e empoeirado. Mas os cientistas acreditam que esse mundo pode ter sido muito diferente há muito, muito tempo. Eles encontraram algumas evidências de um enorme oceano que poderia ter existido na superfície de Marte há cerca de 3,5 bilhões de anos. E esse oceano provavelmente cobria centenas de milhares de quilômetros quadrados. Tudo começou com várias imagens de satélite da superfície do planeta vermelho. Elas foram tiradas de diferentes ângulos. Como resultado, os pesquisadores conseguiram construir um mapa de relevo da área. Eles mapearam mais de 6.500 quilômetros de formações específicas que provavelmente foram esculpidas por rios. Essas formações também podem ser canais que foram esculpidos no fundo do mar. Os cientistas usaram os dados coletados pela sonda Mars Reconnaissance Orbiter em 2007. Eles analisaram a espessura das cristas, seus ângulos e localizações. Seu principal objetivo era explorar a depressão topográfica chamada Aeolis Dorsa. Descobriu-se que todos esses anos atrás, essa parte do planeta vermelho estava passando por uma série de mudanças constantes. Elas poderiam ter sido causadas pelo rápido movimento de rochas, puxadas por correntes e rios, bem como por aumentos perceptíveis no nível do mar. Os pesquisadores também notaram um limite bastante claro que separava as terras altas do sul de Marte, elevadas e com muitas crateras, das planícies suaves do planeta. Era muito semelhante a uma linha costeira deixada por um oceano gigantesco. Tudo isso provavelmente significa que, nos tempos antigos, havia de fato um oceano na superfície marciana, um grande oceano. O que é ainda mais empolgante, a existência desse oceano pode significar a existência de vida. Essa descoberta pode dizer muito aos cientistas sobre o clima antigo do planeta vermelho, bem como sobre sua evolução. Agora sabemos que deve ter havido um período em Marte em que o planeta era bastante quente e sua atmosfera era espessa o suficiente para manter tanta água líquida. O que é ainda mais incrível é que o clima no hemisfério norte de Marte, há 3 bilhões de anos, poderia ser parecido com o que temos na Terra atualmente. Mas então, onde está esse oceano agora? O que aconteceu com ele? Talvez o clima do planeta vermelho estivesse ficando mais frio e a superfície do oceano tenha congelado. Há uma teoria que afirma que atualmente o oceano permanece em seu estado congelado, sob uma camada de rocha, detritos e poeira, em uma planície ao norte chamada Vastitas Borealis. Ou as águas do oceano podem ter se perdido na atmosfera e, eventualmente, no espaço por meio do processo de pulverização atmosférica. Durante esse processo, os átomos são eliminados da atmosfera após colidirem com partículas de alta energia provenientes do Sol. De qualquer forma, a teoria de um oceano que já cobriu uma parte substancial do hemisfério norte de Marte ainda não foi confirmada. Os cientistas ainda estão discutindo sobre sua existência. Por enquanto, Marte é um mundo muito frio, com uma temperatura média de 60 graus Celsius negativos. A superfície do planeta é rochosa, é coberta por leitos de lagos secos, crateras, vulcões e cânions. O oceano que pode ter existido em Marte não é a única coisa incrível sobre esse planeta. Vamos falar sobre as tempestades de areia que assolam o planeta vermelho. Nos filmes, elas são retratadas como forças da natureza incrivelmente poderosas, destruindo acampamentos de astronautas e despedaçando suas naves espaciais. Mas até que ponto isso é verdade? Marte é de fato famoso por produzir tempestades de poeira tão grandes que podem ser vistas por telescópios na Terra. Às vezes, elas cobrem áreas do tamanho de continentes e podem durar semanas a fio. Mas, além delas, há tempestades muito mais raras que ocorrem uma vez a cada 3 anos em Marte, o que equivale a cerca de 5 anos e meio na Terra. Essas tempestades são maiores e muito mais intensas do que as regulares. Elas circundam todo o planeta. É por isso que os cientistas as chamam de tempestades de poeira globais. Ao mesmo tempo, é improvável que mesmo uma tempestade de poeira global possa causar danos graves aos astronautas ou a seus equipamentos. Embora as tempestades marcianas sejam enormes, a velocidade do vento atinge no máximo 100 km por hora. Isso é menos da metade da velocidade da maioria dos ventos com força de furacão na Terra. Além disso, essa comparação das velocidades do vento pode ser um pouco enganosa. A atmosfera de Marte tem aproximadamente 1% da densidade do nosso planeta. Isso significa que o vento lá precisa soprar muito mais rápido para causar qualquer dano ou até mesmo empinar uma pipa.
Agora vamos passar para o próximo fenômeno surpreendente observado no planeta vermelho. Quando você olha para ele de longe, parece um olho. Há até mesmo alguns canais sinuosos que parecem veias atravessando o globo ocular. Mas quanto mais perto você chega, menos a formação se parece com um olho de verdade. De fato, trata-se de uma cratera gigante com quase 30 quilômetros de diâmetro. Ao redor da cratera, que parece ter uma pupila, há outras crateras ainda maiores. Elas provavelmente se formaram há bilhões de anos. Foi nessa época que Marte teve de suportar vários ataques de rochas espaciais. Mas por que a cratera ocular é mais escura do que a paisagem ao redor? Os cientistas acreditam que no passado a água encheu o enorme poço. Lembra desses canais? Eles provavelmente transportavam a água. E como a cratera estava cheia de água, ela impediu a erosão de algumas substâncias e minerais. Seu próximo destino é o Valles Marineris. Trata-se de um enorme cânion, ou melhor, um sistema de cânions, que ocorre ao longo do equador marciano. Ele se estende por mais de 4.200 quilômetros. Ele também é 4 vezes mais profundo que o famoso Grand Canyon na Terra. O local é tão grande que poderia abranger todo o território continental dos Estados Unidos do Pacífico ao Oceano Atlântico. A maioria dos cientistas acha que Vale Marineris é uma enorme rachadura tectônica na crosta do planeta vermelho, que pode ter se formado quando o planeta estava esfriando em um passado distante. Outra visão marciana de tirar o fôlego é o maior vulcão escudo de todo o sistema solar, o Monte Olimpo. Ele tem mais de 600 quilômetros de diâmetro, o que significa que é quase do mesmo tamanho que o estado do Arizona. O monte também tem 26 quilômetros de altura e é cercado por penhascos incrivelmente altos. Para imaginar o tamanho do vulcão, vamos fazer algumas comparações. O maior vulcão da Terra é o Mauna Loa, com cerca de 10 quilômetros de altura e 120 quilômetros de diâmetro, o que de fato parece bastante impressionante. Mas o volume do Monte Olimpo é cerca de 100 vezes maior que o do Mauna Loa. O gigante marciano poderia engolir toda a cadeia de ilhas havaianas, de Kauai ao Havaí. Há algum tempo, cientistas vêm se perguntando por que esse vulcão é tão grande. Pode ser o resultado de menor gravidade da superfície e das maiores taxas de erupção. Ou o motivo pode ser a crosta do planeta vermelho, que é muito diferente da terrestre. Em nosso planeta, a crosta é composta de 15 a 20 placas tectônicas em movimento. À medida que elas se movem sobre pontos quentes que produzem lava, novos vulcões se formam e os já existentes são extintos. É assim que a lava pode chegar à superfície por meio de muitas aberturas. Mas em Marte, a crosta não está dividida nas mesmas placas tectônicas que na Terra, e a lava não tem nada a fazer além de se acumular em um vulcão muito, muito grande. Agora, se você visitasse Marte e decidisse fazer um passeio noturno, testemunharia um fenômeno estranho. Ele ocorre no planeta vermelho após o pôr do sol, quando as temperaturas caem abaixo de 60 graus negativos. Um brilho bizarro e misterioso se espalha pelo céu marciano. Infelizmente, sem equipamentos especiais, não seria possível observar esse brilho suave. Visível apenas na luz ultravioleta, esse brilho noturno é o resultado de reações químicas que ocorrem a dezenas de quilômetros acima da superfície do planeta vermelho. Ouvimos histórias sobre pessoas que sobreviveram por semanas no deserto, na floresta amazônica e em ilhas desabitadas. Tais histórias mostram como elas podem ser fortes e resilientes. Mas entre todos esses casos, tem um que pode surpreender. É o de um homem que passou 3 dias dentro de um navio afundado no fundo do Oceano Atlântico. Sem tanques de oxigênio, sem eletricidade, sem comunicação e sem comida, mas sobreviveu. Tudo aconteceu em 2013, em um rebocador que seguia pelas águas do Atlântico ao longo da costa da Nigéria. Naquela manhã, bem cedo, houve uma pequena tempestade. O rebocador estava puxando uma embarcação com tanques de óleo. Então, de repente, uma enorme onda se formou, bateu no navio e rompeu o cabo. Às 4h30 da manhã, o rebocador virou de cabeça para baixo. Todo o convés ficou debaixo d'água e o casco ficou na superfície. A embarcação começou a afundar lentamente. A tripulação de 12 pessoas ficou presa, pois todas estavam trancadas em suas cabines. Elas haviam fechado as portas de suas cabines por precaução, já que é uma região de muitos piratas, mas isso os impediu de sair. Porém, o cozinheiro Harrison O'Keefe estava naquele momento no banheiro, que virou de ponta cabeça. Ele caiu no teto e todas as roupas e prateleiras do cômodo despencaram na cabeça dele.
O homem ficou atordoado e sem entender o que estava acontecendo. Quando ouviu os gritos dos outros membros da tripulação, percebeu que o navio estava afundando. Então se esforçou para ficar em pé. Segurando-se nas paredes, lentamente saiu da cabine. O nível da água passou da cabeça dele. Ele respirou fundo e, intuitivamente, impulsionado pelo medo, chegou à sala de engenharia. Havia um pequeno espaço com ar. O local não estava totalmente inundado, já que a água ainda não havia chegado e o ar não tinha saído. Harrison percebeu que aquele era o lugar mais seguro no momento. Ele não tinha água fresca nem comida e estava em um cômodo frio e úmido. O chão estava inundado e seus pés começaram a congelar. Quase não havia chance de sobrevivência. O homem encontrou uma garrafa de refrigerante no local e um colete salva-vidas com 2 lanternas. Nesse momento, o navio havia descido para o fundo do oceano a uma profundidade de cerca de 30 metros. Esta é a altura de um edifício de 10 andares. O casco foi espremido e fez barulho de ferro raspando devido à pressão da água. Então o tripulante ouviu um movimento estranho do outro lado da porta. Eram tubarões e outros peixes que estavam investigando o convés. Neste momento, ele começou a perder a esperança. A falta de suprimentos e a pressão não foram os maiores problemas. O espaço com ar era pequeno, o que significava que o oxigênio era pouco. A cada 24 horas, uma pessoa consome em média cerca de 10 metros cúbicos de ar, o que significa que havia menos de um dia para respirar. Mas, apesar disso, ele viveu em tais condições por cerca de 60 horas. Isso aconteceu graças à água. A pressão ao redor do navio era tão intensa que comprimiu o ar em cerca de 4 vezes. Outro problema era a respiração dele. Quando inalamos, absorvemos oxigênio. Ao expirarmos, liberamos dióxido de carbono. Esta substância é perigosa para a saúde em concentrações de 5% no ar. Harrison encheu lentamente a sala com dióxido de carbono e não conseguia sair. A cada hora ficava mais difícil respirar. Mas aqui, novamente, o homem teve sorte. A água absorve dióxido de carbono e Harrison se moveu e expirou em diferentes direções. Assim, sem saber, aumentou a área da água e manteve a concentração de dióxido sem chegar a um nível crítico. Só que os perigos não tinham acabado. Ele ainda podia sofrer com hipotermia por estar em uma sala escura e fria. Essa é uma condição na qual a temperatura do corpo cai abaixo de 35 graus. Com isso, a percepção do mundo fica distorcida. A pessoa passa a não entender onde está e o que está acontecendo. Pode perder a memória e até mesmo experimentar terminal burrowing, ou algo como refúgio terminal em português. Esse comportamento estranho ocorre durante a hipotermia, quando alguém tenta encontrar um pequeno abrigo, mesmo que esteja em uma sala fechada. Então pode até começar a cavar o chão frio com suas próprias mãos. Ao mesmo tempo, deve congelar rapidamente e perder a consciência em 2 horas. O cômodo em que Harrison se encontrava estava cheio de água gelada. Ele não teria sobrevivido em tais condições se tivesse ficado no chão por várias horas, mas conseguiu construir uma pequena plataforma com um colchão. Isso o manteve um pouco acima do nível da água. A cada hora que passava, o medo e o desespero cada vez mais tomavam conta da mente do sobrevivente. Ele não podia sair dali por muitas razões. Uma delas era porque apenas um pouco de luz solar chega a tal profundidade, e Harrison não conseguia vê-la. A garrafa de refrigerante estava quase vazia e as lanternas pararam de funcionar. O homem estava na escuridão total, mas a sua salvação estava próxima. Enquanto os socorristas procuravam sobreviventes nas proximidades, ele estava pensando na família e na sua vida. Então notou raios de luz através de um buraco nos destroços. Os mergulhadores estavam examinando o fundo do mar. Era a única chance de sobreviver. O cozinheiro saiu do local e nadou em direção aos socorristas, através da escuridão. O raio de luz vindo da lanterna do mergulhador desapareceu. Harrison tentou cegamente encontrar a equipe, mas ela estava do outro lado do convés. Seu oxigênio estava acabando, então ele decidiu voltar. Quase não sobrou ar em seus pulmões e começou a sufocar, mas ainda chegou à cabine onde estava antes. O principal era não se desesperar, pois era sua única chance de salvação. Após recuperar o fôlego e reabastecer o suprimento de oxigênio em seus pulmões, Harrison fez uma segunda tentativa.
Saiu da sala e viu os mergulhadores. Nadou em direção a eles com todas as suas forças. O salva-vidas não viu o homem, que então bateu no pescoço dele por trás e agarrou sua mão com força. O mergulhador inicialmente levou um susto, mas percebeu que uma pessoa viva estava na frente dele. Harrison nadou para sua cabine e liderou o resgatista enquanto seu oxigênio se esgotava. Você pode facilmente encontrar na internet uma gravação da câmera do mergulhador, onde o assustado cozinheiro estava em sua cabine de resgate durante um encontro com ele. Os socorristas lhe deram uma máscara de oxigênio e não acreditavam no que estavam vendo. Havia uma pessoa viva na frente deles. Harrison não podia chegar imediatamente à superfície devido à pressão. Afinal, havia passado cerca de 60 horas no fundo do mar, então precisou mudar o nível de pressão lentamente para evitar danos à sua saúde. Assim, os mergulhadores o colocaram em uma câmera de descompressão para reduzir gradualmente a pressão externa. Quando Harrison saiu, viu as estrelas. Ele pensou que fazia um dia inteiro que estava no fundo do oceano e ficou surpreso quando descobriu que eram 60 horas. Além disso, supôs que todos os outros membros da tripulação haviam escapado e esquecido dele. Muitos anos se passaram desde então, mas Harrison ainda tem pesadelos sobre a sua sala de ar. Às vezes acorda no meio da noite e diz para a esposa que a cama está afundando e que eles estão no mar. Um caso semelhante ocorreu em 1991 com o mergulhador Michael Proudfoot. Ele estava estudando um submarino afundado na costa de Baja, na Califórnia. Durante o mergulho, acidentalmente quebrou o regulador de respiração e ficou sem as reservas de oxigênio. Michael não conseguia chegar à superfície por estar muito fundo e não teria ar suficiente nos pulmões. Felizmente encontrou um bolsão de ar dentro do navio, então nadou até lá e esperou pelos socorristas. Por 2 dias ficou debaixo d'água em completa escuridão, comeu ouriços do mar crus e bebeu uma pequena quantidade de água morna de uma panela. Felizmente os socorristas o encontraram. Michael Proudfoot saiu do submarino e permaneceu vivo.